Olá pessoal, meu nome é Paulo e hoje eu vou falar sobre segurança, criptografia e como criar uma senha realmente segura. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e se você tem alguma pergunta, deixe nos comentários para saber mais sobre como eu posso te ajudar usando cripto e DeFi para ter rendimentos superiores ao mercado tradicional. Entre em pauloconsultoria.com, verifique os links na descrição. A gente tem que falar sobre esse assunto porque é muito interessante. Eu fiz um vídeo recente onde eu falo sobre essa parte de como criar uma senha segura, como funciona a geração de senha e tudo mais. E eu estava lendo algumas coisas em relação à geração de senha. Por exemplo, se você pega o seu celular, talvez você já tenha visto aí, seja na Apple, seja Android, todo celular hoje ele tem um tipo de um gerador de senha, que é um software dentro do seu celular, que se eu criar aqui, olha, se eu clico nesse botão de mais, né? Talvez esteja embaçado aqui, você não vai ver perfeitamente. Mas se eu clico no botão de mais, ele vai gerar uma nova senha aqui. Olha, aí você vai clicar aqui, essa é uma senha totalmente nova que ele criou agora. Se eu fechar e clicar novamente, ele vai criar uma nova senha com uma ideia dentro de um protocolo de aleatoriedade. E eu estava lendo como é que funciona essa aleatoriedade. Se você vai num meetup de Bitcoin, se você vai conversar com o pessoal mais raiz de Bitcoin, eles gostam de utilizar a palavra entropia. E o que significa entropia? Entropia é o nível de caos para gerar essa senha. Por que caos? Porque, olha, imagina que eu vou criar uma senha aqui da minha cabeça. Aí a pessoa, você já deve ter ouvido falar lá, o cara vai criar assim, olha, 1, 2, 3, 4. Eu preciso de uma senha de 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ok. Qual é a sua senha? De 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você fala, não, vou criar uma coisa. Eu tô começando, olha, vai do mais simples até o mais ruidoso e aleatório. Aí não, vou colocar, olha, 1, 2, 2, 3, 3, tal. Não, agora eu vou multiplicar por 2. Então, 2, 2, 4, 4. Você vai começar. Você repara que a gente já está começando a aplicar uma equação, um algoritmo para tentar modificar aquilo que começou como 1, 2, 3, 4. Você vai multiplicar por 2. Você fala, não, olha, sabe o que vai ser melhor? Se eu colocar um número e uma letra. Esse é um vídeo aqui que a gente vai conversando, então olha, é legal você ouvir como podcast. É assim que eu consumo conteúdo. Podcast você vai ouvindo e a gente vai conversando. É legal você colocar um número e uma letra. A, 2, C, 3. E aí você vai modificando aí dessa maneira para você criar mais ruído, mais entropia. Qual é o problema disso? Você está prestando atenção no que eu estou falando, você já viu, o Paulo ele vai pensar em multiplicar, ele vai pensar em colocar número e letra, ele vai pensar em criar esse tipo de ruído. Você começa a decodificar o tipo de algoritmo que eu estou utilizando. Então, como é que hoje os geradores de senha da Apple, Google, Android, como é que eles fazem? Porque você vê que começa a ficar difícil você gerar uma entropia, um nível de caos, de ruído que seja suficientemente aleatório para que ele não seja descoberto. Porque você vai começar a adivinhar. Imagina o outro lado agora. Eu estou falando da criação. E a gente viu que a gente tem que adicionar complexidade nessa criação da senha para que ela fique suficientemente difícil de ser adivinhada. Ou seja, aqui eu estou tentando. Por que eu estou criando uma senha? Porque eu estou querendo me defender, certo? Se eu estou me defendendo, do outro lado tem o quê? Um ataque. Como é que funciona esse ataque? Olha, eu quero adivinhar a senha do Paulo. Eu sei que são oito dígitos. Eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma linha de pensamento semelhante. 1, 2, 1, 1, 2, 2. Agora eu multiplico por 2. 2, 2, 4, 4. Talvez ele tenha tentado. Eu estou fazendo isso, olha, manualmente ali, papel e caneta. Tá.
Agora vai colocar um número, uma letra, um número, uma letra. Se eu faço isso manualmente, vai demorar uma eternidade para que eu possa vir a descobrir, dado que eu saiba os parâmetros das quais aquela senha utilizou. Número, letra. Porque quanto mais parâmetros, já vai começar a ficar mais complicado. Se você coloca caracteres especiais, vai ficando mais complicado, certo? Maiúsculo, minúsculo, vai ficando mais complicado e mais difícil de adivinhar. Como é que um hacker, um hacker, que ele vai tentar te atacar, ele vai fazer isso? Ele não vai fazer manualmente. Ele vai fazer uma coisa chamada Brute Force Attack. É um ataque de força bruta, antigamente também conhecido como um ataque de dicionário. Dicionário, porque imagina, várias palavras do dicionário, eu vou tentar jogar essas palavras numa senha. Imagina lá no login do seu e-mail. Seu e-mail, quero descobrir a senha, tá? Aí você vai jogar lá abóbora, batata, né, C, D, tá, vai lá, várias palavras. Você vai jogando várias até achar aquilo que funciona. Hoje, você consegue fazer isso com software. Você consegue entrar, por exemplo, no Claude ou no ChatGPT e criar um software que ele vai gerar senhas automaticamente. Não consegue? Você consegue fazer isso aí. Se você entrar lá e falar como fazer, você vai conseguir fazer isso, certo? Um script de Python ou alguma coisa assim que ele vai gerar 10 senhas por segundo. Ou mais, ou mais, ou mais. Por quê? O ataque ele vai acontecer dessa maneira. Ou seja, eu vou ter um motor tão potente que ele vai gerar dezenas, se não milhares de combinações por segundo, por minuto. E aí a gente começa a entrar na importância da força computacional. Por quê? O quanto mais complexo for o meu algoritmo de geração de senha, através da minha força computacional, eu vou conseguir gerar o máximo de senhas por segundo. E não somente gerar, conseguir encaixar naquele lugar, né? Eu vou conseguir encaixar aquela quantidade absurda de senhas de uma maneira muito rápida. Quando você consegue fazer esse tipo de sistema para você quebrar uma senha, você começa a contar não mais em complexidade ou parâmetros, porque isso está sendo executado, você começa a contar em força computacional. Ou seja, quantas horas levariam para você quebrar uma senha, certo? E aí vai fazer uma diferença enorme se serão 200 horas ou 200 trilhões de horas. Quando a gente chega no conceito de curva elíptica, eu recomendo você que, se você está me ouvindo até agora, você gosta desse assunto. Então eu recomendo esse livro aqui, que é o Mastering Bitcoin, porque ele vai falar de criptografia em detalhe, né? Porque a base do Bitcoin é de criptografia. Então, você tem esse conceito aqui da curva elíptica criptográfica. Então, você não. O Bitcoin ele utiliza esse conceito aqui para ter o protocolo de base de segurança dele. E por que que isso é importante? Nós falamos gerar a senha, se defender e atacar, você adivinhar inúmeras palavras, inúmeras senhas por segundo para você conseguir atacar, né? Você tem esse modelo aqui que ele garante uma segurança maior nesse tipo de combinação, e ele serve como essa base. E aí a gente começa a falar de padrão derivativo. Como é que funciona a ideia do Bitcoin? Ele não começa com um endereço, você tem um endereço privado e um endereço público. A gente começa, vamos supor que eu quero criar uma carteira de Bitcoin agora, certo? Do zero. Eu vou começar não com, vamos utilizar o e-mail como analogia. Eu não vou começar com o e-mail, eu vou começar com a senha. Eu vou começar com a chave privada. E eu vou gerar uma determinada senha de um determinado padrão, ou seja, aquela senha ali ela vai ter maiúsculo, minúsculo, número, ela segue um padrão muito claro.
e essa senha ela é gerada. E aí, para gerar essa senha, tem que ser de uma maneira aleatória, ou pseudo-aleatória, como a gente estava falando, porque é difícil você gerar algo verdadeiramente aleatório. É por isso que no vídeo anterior eu estava falando de jogar dados, de você ter a moeda, cara e coroa, e você fazer aquilo 50, 100 vezes. E tudo isso é relacionado por conta da dificuldade que é de você gerar algo verdadeiramente aleatório, certo? Então, vamos lá, você vai criar uma carteira de Bitcoin. A chave privada, ela é criada primeiro dentro de um certo parâmetro, que ele segue um protocolo. Dessa chave privada, que é uma senha, é uma coisa assim de BC100 tal, 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 tem número, letra, é uma sopa de letrinha desse tamanho, assim. É quase impossível de você decorar. É uma coisa muito longa e complicada. Essa é a sua senha, essa é a sua chave privada. Foi criada essa chave privada, a partir daí, você vai passar, olha que interessante, pela curva elíptica de criptografia, você vai passar essa chave privada por uma equação e você vai chegar à sua chave pública. A sua chave pública é semelhante, usando a analogia do e-mail, a chave pública é semelhante ao e-mail. Então, esse e-mail, ele é público. Ou seja, eu posso compartilhar com o público. Eu vou falar, olha, pessoal, essa aqui é a minha chave pública, você pode depositar Bitcoin para mim. E você pode enviar o Bitcoin para mim. Você pode ter essa informação, qualquer um pode ter essa informação, e ela não vai comprometer em nada o dinheiro que eu tenho ali. Porque a pessoa não tem a chave privada. Qual a relação que uma tem com a outra? De novo, eu crio a chave privada dentro de parâmetros específicos. Isso pode ser feito de inúmeras maneiras. Eu falei algumas aqui. Você jogar dado, você jogar moeda, você utilizar um tipo de entropia, algum software que ele vai gerar aquilo. Então você tem várias formas de gerar essa chave privada. Tem o Ian Coleman, coloca aí, ó, Ian Coleman. Você tem um software que ele tem um host online que você pode gerar chaves privadas e públicas por lá. Gerou a chave privada, a partir daí, isso tudo é feito eletronicamente, tá, através de software. A chave privada, ela vai passar pela curva elíptica, ela vai sofrer essa equação, você vai fazer uma conta ali em cima, e através dessa conta da chave privada, ela se transforma em chave pública. E por que eu estou focando nisso? Por que isso é importante? Essa aqui é, entre aspas, a mágica da curva elíptica de criptografia. Porque você consegue gerar, você consegue derivar, esse seria o termo técnico correto, você consegue derivar uma chave pública de uma chave privada. Mas você não consegue gerar uma chave pública de volta para a chave privada. Ou seja, você gerou aquela senha privada, é minha. Eu tenho que ficar só comigo. Ninguém pode ter acesso, porque senão eles vão pegar meu dinheiro. É como se fosse a minha senha do e-mail, certo? Eu tenho essa senha aqui, a chave privada. Ela vai passar por um algoritmo e vai chegar até a chave pública, que é o meu login do e-mail, dentro dessa analogia. E com o meu login do e-mail, eu não consigo voltar para a chave privada. Ou seja, a minha senha do e-mail, ela gera o login do e-mail, mas o login do e-mail não consegue gerar de volta, ele não consegue fazer de volta. Esse tipo de equação matemática que se chama curva elíptica de criptografia, ela só funciona em uma direção. E não está provado matematicamente até hoje que você consegue reverter essa equação. Isso é muito interessante porque isso cria uma barreira de proteção muito robusta, onde você consegue criar um sistema em cima disso. E que sistema você consegue criar em cima disso? O protocolo de Bitcoin. Você consegue criar um sistema tão robusto que, caso você consiga
adivinhar essa chave privada ou alguma chave privada, você vai ter que elencar, né? Vamos supor que um atacante lá, um hacker, ele vai falar, olha, eu vou querer pegar essa carteira aqui que ela tem 10 mil bitcoins. Então eu vou colocar ela ali e eu vou rodar o meu software para tentar adivinhar aquela chave privada para que eu consiga entrar lá e pegar esse prêmio, né? Ou seja, por que é falado um prêmio? Porque fala, olha, tem que utilizar muita força computacional para que a pessoa ela consiga pegar essa grana. Só que essa força computacional, ela começa a entrar correntemente, hoje em 2026, em milhões de anos. Ou seja, não teria tempo na humanidade para que tenha força computacional suficiente para quebrar essa criptografia. Ou melhor, não é nem quebrar, é adivinhar, né? É adivinhar por força, força bruta. É por isso que a ideia é força bruta, né? Ou seja, aquilo vai ser insistido tantas vezes, eu vou tentar tantas combinações por segundo que é possível que uma hora eu quebre. Então, essa que é a ideia do protocolo de Bitcoin, que ele é muito robusto. Agora, vamos passar para o nosso dia a dia, porque isso é análogo. É muito interessante e eu comecei toda essa ideia, que eu estou fazendo alguns vídeos sobre isso, por conta daquela coisa do Cold Card. Cold Card é uma hardware wallet de Bitcoin exclusivamente, onde eu já fui em vários encontros, vários eventos, onde o pessoal Bitcoiner mais raiz, eles falavam, olha, você pode ter uma Ledger, você pode ter uma Trezor, mas caso são hardware wallets, certo? São dispositivos de segurança. E nós vamos falar sobre eles. Mas caso você queira estar verdadeiramente seguro, você tem que ter uma Cold Card, que essa é excelente. E aí se mostrou, aí nos últimos dias, que ela não era tão excelente assim, porque mais de 8 milhões em Bitcoin sumiram, né? Eles conseguiram aí roubar bastante Bitcoin. E desconfia-se, é difícil saber exatamente o que aconteceu, mas desconfia-se fortemente que foi um inside job, que foi uma coisa que estava acontecendo ali por dentro mesmo, né? Que reduziu, nós falamos de entropia e nível de caos para gerar aleatoriedade, que isso foi reduzido já na base. O código, ele estava comprometido da base. Ou seja, quando o dispositivo gerava senha, quando ele gerava uma chave privada, quando ele executava essa entropia para chegar na chave privada, ele estava tão comprometido que, com pouca força computacional, você ia conseguir adivinhar o que estava ali. E por que isso é relevante? Bem, se eu criei o dispositivo e se eu sei que com determinada força computacional eu consigo alcançar o que está lá, já é o suficiente para que aquilo seja atacado. Então, o que aconteceu aí na Cold Card MK3 foi muito... Eu acho que foi um trauma, um tiro muito forte, assim, no que nós entendemos como segurança, não do protocolo Bitcoin, porque eu estava falando do protocolo Bitcoin, ele é bem robusto, e ele utiliza a curva elíptica de criptográfica, que é um sistema de criptografia muito robusto, e que até então ele não foi quebrado, e ele não foi questionado até hoje, ele não é... Ninguém nunca resolveu. Ele é assimétrico, ele funciona numa direção, mas não funciona na outra. Então ninguém conseguiu reverter isso até então. Um dia pode ser revertido. O medo da computação quântica é esse. Será que nós teremos inteligência artificialmente criada a ponto dele conseguir reverter essa equação matemática que garante essa segurança? Essa é uma discussão. E não dá para saber. Você já ouviu falar lá da Moore's Law, a lei de Moore? Ou seja, que a cada ano que passa, a tecnologia ela vai se desenvolvendo na metade do tempo, e isso vai chegando de uma maneira... Imagina o que aconteceu desde 2004, lá com o iPhone, até o que nós temos hoje. Né? Eu sou de uma época, eu tenho 37 anos, eu ainda vi vinil, não sou da época do vinil, mas eu vi vinil, vi fita cassete, vi telefone com fio, e hoje
a gente entra e fala, a tecnologia é muito avançada, você vê vídeo, você envia dinheiro para qualquer lugar do mundo em segundos com a tecnologia blockchain, você faz coisas que antigamente pareciam impossíveis, né? Você entra na chamada de vídeo da China, Brasil, Brasil, China, Estados Unidos, não tem problema nenhum. E antigamente isso era uma coisa que parecia mágica. Ou seja, a lei de Moore, Moore's Law, fala que a tecnologia ela vai se desenvolvendo de maneira exponencial. E eles dizem, né, esse é o risco da computação quântica. Agora, eu já conversei com pessoas muito esclarecidas em relação a isso, que trabalham com tecnologia da informação e com computação a nível muito sério já há muitos anos. E ele fala, olha, isso é muito falado da computação quântica, que pode adivinhar as senhas, né? Eles falam quebrar a criptografia, sim, mas aí já seria uma outra coisa, né? Você ter força computacional ou achar um caminho muito mais curto que vá comprometer todo o sistema. E a verdade é que a gente não sabe. É um tipo de coisa que não é palpável, a gente não consegue ver, não está acontecendo agora. A gente vê a velocidade que a tecnologia se desenvolve, mas não existe tal coisa, né? Vamos supor, estou falando de ataque e defesa. Você não consegue ver lá o tanque de guerra vindo na sua direção e calcular qual vai ser a distância que ele está chegando. Não tem como. Não tem como. Ou seja, o risco da computação quântica, ele é o desconhecido. É uma coisa que a gente não tem acesso e que, honestamente, não se sabe nem muito bem o que é. Né? Uma coisa assim, são computadores misteriosos e tal. Alguém tem um computador, tem toda uma mítica. Já reparou que ninguém consegue, de fato, colocar o dedo e falar o que é? Fala, não, olha, o que é, em quanto tempo, não tem como. Você não está vendo essa ameaça chegando. A gente não sabe se essa ataque, essa ameaça, esse problema vai chegar em 30 dias ou em 30 anos. A gente não sabe. E vamos ser sinceros, caso alguém tenha essa tecnologia e consiga reverter a curva criptográfica lá que a gente estava falando, a curva elíptica, não, eu falo, olha, tem um gênio, tem um cara que ele descobriu e ele sabe reverter isso. Você ia fazer uma live no YouTube, você ia entrar no X e falar, pessoal, atenção, eu descobri e eu consigo. Você ia publicar isso? Ou será que seria mais inteligente? Você fala, olha, eu descobri uma coisa aqui que eu consigo roubar muito dinheiro, porque eu inverti. Você ia anunciar isso para o mundo inteiro, ou você ia entrar em uma carteira, imaginando que uma pessoa má descobriu isso, né? Tem algumas pessoas aí mais no mundo. O cara descobriu isso, ele falou, olha, não seria mais sutil, mais suave, mais possível ele pegar uma carteira de Bitcoin, tirar um Bitcoin? É um cara lá, um João Ninguém, no meio de Idaho, Ohio, o cara tá lá em Pirararaquara, ninguém sabe quem é. Tem gente com Bitcoin, com ouro, na blockchain, tem muito dinheiro, tem bilhões. O cara não pode pegar 1 milhão aqui, depois 1 milhão ali, depois 1 milhão aqui, outro milhão ali. Se ele conseguiu inverter a curva elíptica criptográfica, ele vai conseguir fazer isso. E ele precisa anunciar para todo mundo? Não, né? Seria muito mais sutil, muito mais inteligente ele fazer isso pouco a pouco do que a coisa acontecer de uma vez toda, né? Anunciar para o mundo, falar, olha, descobriram e tal. Seria... Até se o cara ele tá interessado nisso, ele já pensou nisso, né? Ele já pensou no modus operandi, não é uma descoberta, não é um eureka, não é aquela coisa de desenho animado, falou, caramba, descobriu, pum, aquela fumaça na cara da pessoa e o cientista louco, não é isso, a realidade não é assim, né? Ele ia fazer uma coisa muito mais suave, inteligente, para que ele chegue ali àquele objetivo. Esse incidente da Cold Card, da MK3, é muito interessante porque nós estamos falando aqui do conceito. Coloquei aqui no Gemini para entender em detalhe como funciona a geração de senha de uma ledger, como funciona a geração da chave privada
na Ledger, na Trezor, na Cold Card e nos geradores de senha da Apple, Android e assim por diante. E é muito interessante porque eles seguem um protocolo praticamente idêntico. Eles seguem um protocolo praticamente idêntico de gerar essa entropia, gerar caos o suficiente para que a gente consiga ter essa sequência que seja bastante aleatória, né? Perfeitamente aleatória, talvez não seja possível, mas bastante aleatória. E aí, como é que eles fazem isso? Tem a ver com a temperatura do seu computador, tem a ver com a temperatura do seu dispositivo, tem a ver com as movimentações, isso é a explicação oficial, né, as movimentações atômicas dentro do chip. Ou seja, existem uma série de fenômenos físicos que acontecem dentro do chip, dentro de um processador, dentro de um computador, que ele vai ter temperatura diferente, que ele vai ter nível de ruído diferente, que muitas vezes é imperceptível para o ouvido humano, que ele vai ter nível de movimentação diferente, e isso tem um nível de aleatoriedade muito alto. E tipicamente como funciona? Ele vai coletar essas informações, vai passar por um algoritmo e chegar do outro lado com uma sequência aleatória. Qual é a importância disso? Raramente a temperatura, o nível de ruído, o nível, as partículas atômicas dentro de um chip vão se movimentar de maneira idêntica. E isso não é a senha, isso é a semente da senha que vai passar através de um algoritmo para chegar num resultado, que é bastante aleatório. Dito isso, eu lhe pergunto, tenho uma pergunta a lhe fazer. Você consegue verificar isso? É uma teoria muito bonita, né? É uma teoria muito bacana. Eu estava lendo aqui e eu falei assim, caramba, que solução bonita, elegante. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, você consegue verificar isso? Você consegue entrar lá no código e ver se ele efetivamente está coletando a temperatura da sua CPU? Você consegue verificar se efetivamente o código... Como é que faz isso, né? Ele consegue ouvir o nível de ruído que está acontecendo ali dentro do seu aparelho da Ledger e a partir dali coletar e gerar, passar por um algoritmo para chegar. Você consegue verificar isso? Porque na Trezor é código aberto. Então, teoricamente, isso é verificável. E eu lhe pergunto, você consegue verificar isso? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu consigo ler um pouco de código, eu consigo entender o que está ali, e muitas vezes eu já tenho que utilizar a inteligência artificial para me ajudar é um código, me ajudar a decodificar, né? Ou seja, entender o código para ver o que está ali. E ver, não é verificar, é ver, é ler. Uma coisa é ler o livro, certo? Ó, tem um livro aqui, eu consigo ler o livro. Outra coisa, olha as dificuldades que a gente tem para uma geração de senha. Uma coisa é você ler o livro. Outra coisa é você ter tanto conhecimento sobre aquele livro de você conseguir falar, olha, aqui na página 127, na segunda linha, tem um erro. O exemplo está errado e o código que ele escreveu aqui, olha, veja que tem um código aqui. E o código que ele escreveu aqui está errado. Aqui, olha, a linha número 2 do código está errada, a sequência está errada. Como é que você sabe? Bem, eu passei pelo meu compilador, certo? Eu rodei esse código aqui numa máquina virtual e eu estou vendo que ele errou isso aqui, tanto que o código não rodou. Então, esse código que ele colocou aqui na página 126, na linha 2, né, essa notação hexadecimal, o código está defeituoso e, portanto, isso vai comprometer a segurança do seu aparelho Trezor. Você consegue? Quantas pessoas que você conhece têm essa capacidade técnica?
Qual a porcentagem de pessoas que você acha aí que estão no mundo cripto, tá? No mundo financeiro, matemático e tal? Qual a porcentagem de pessoas que tem esse nível de perícia e de conhecimento técnico para não somente ler um código, interpretar um código, ou até escrever um código, mas, além de tudo isso, conseguir auditar a segurança do código para saber que ele é bem executado? Olha, se eu tivesse que estimar, bem menos de 1% da população toda. E eu diria que até dentro da comunidade cripto é bem menos do que 1%. E eu arriscaria, teria a ousadia de dizer que é 0, alguma porcentagem. É algo irrisório. E aí, ou seja, no final das contas, aquela ideia de don't trust, verify, não confie, verifique, ela é muito difícil de ser executada. Essa é a realidade. A ideia de don't trust, verify, na prática, ela é bastante difícil de ser executada. E no final das contas, a gente está sempre, ou quase sempre, mas acho que quero dizer sempre confiando em alguma outra pessoa para fazer aquilo para gente. E aí, esse é um dos dilemas da autocustódia, né? Ou da custódia em si. Ou seja, de quem está em posse dos meus ativos. Eu posso estar em posse. Eu falo, olha, eu tenho aqui, eu tenho cash, eu tenho nota, eu tenho... Isso aqui está no meu bolso. Eu tenho a posse. Ou eu posso colocar no banco, ou eu posso colocar numa corretora, ou eu posso colocar na blockchain, lá na minha caixinha na blockchain, que só eu tenho a senha. Mas se você está utilizando um desses aparelhos aqui, como a Ledger ou a Trezor, você parou de confiar na empresa número 1, como a Coinbase, que tem suas questões, seus problemas, né? Eu ouvi recentemente algumas conversas de pessoas lá de dentro e falou, olha, é bem complicado. É bem complicado. Ou seja, você está deixando de confiar na empresa número 1 para confiar na empresa número 2. Né? Queria dizer o seguinte, eu já conheci pessoas que trabalham dentro dessas instituições, e não importa quais delas são, se é Coinbase ou Binance ou Bybit, não importa. Mas eu conheço pessoas, já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que trabalham dentro dessas instituições, e elas falam, olha, você já reparou? E elas falam que tem muito ataque. E elas falam que tem muita fraude. Você já reparou que eles nunca divulgam o número de fraudes que tem em um banco ou numa corretora? Você já reparou? Eles nunca divulgam. Não tem essa informação publicamente. Porque eu acredito que se eles liberassem esse tipo de informação, nós, consumidores, ficaríamos muito assustados. A verdade é essa. Essa informação, ela só vai a público quando acontece algo assim catastrófico que possa corromper, que possa ou não, que começam a corromper a própria funcionalidade do aparelho da instituição. Ou seja, na prática é o quê? O cara quer sacar $1.000 lá e fala, olha, espera aí, não dá para sacar agora. Volte amanhã, volta daqui a um mês, está tendo problema em saque, nós não estamos conseguindo atender. É somente quando acontece esse tipo, quando chega nesse nível, que eles consideram divulgar alguma coisa. É possível que aconteçam várias coisas lá dentro que eles falam, olha, o Paulo, o André, o Beto, ele não conseguiu realizar o saque, mas fala para ele que daqui a 48 horas, daqui a uma semana, a gente vai ter um protocolo de segurança que tem que ser cumprido, e aí ele saca daqui a uma semana. Pode ser? Ah, tá, pode ser. Isso não pode ser tudo uma agitação lá dentro? Pode ser, a gente não sabe, é uma caixa preta, né? Aí você fala, tá bom, Paulo, eu já entendi que você quer me deixar em pânico, eu já entendi que é complicada essa história. Como é que eu vou me defender dessa história? Como é que eu vou... Como é que eu posso guardar o meu Bitcoin? Como é que eu posso guardar minhas senhas, as minhas chaves privadas de uma maneira que seja mais segura? E a solução, a conclusão que eu estou chegando é, primeiro, que não existe solução que ela seja 100% segura. Não existe.
Pode existir na teoria e tal, mas não existe. Você vai ter opções mais seguras e outras menos seguras. Agora, uma que eu acho bem robusta, que é bastante legal, é... Lembra? Eu falei, don't trust, verify. Não confie, verifique. Eu posso sim utilizar uma Ledger, ou uma Trezor, ou um gerador de senhas desse, que ele vai seguir um protocolo dele, que nós já entendemos aqui. É muito difícil você ir lá e verificar. Você consegue ver aqueles números lá para cima, para baixo, asterisco, tal, não sei o que, mas você vê isso, mas você não consegue saber como aquilo é gerado. É você utilizar um desses dispositivos, ele gerou uma senha ali, e você colocar uma outra parte da senha que você criou. Ou seja, gerei a minha senha lá no Google, certo? Ele gerou lá aquela sopa de letrinhas. Junto a essa senha, pode ser até uma outra camada, mas junto a essa senha, você vai colocar lá uma coisa que você criou. A data, sei lá, uma coisa que você criou. E aí vai ser a sua entropia. Pode ser a letra de uma música que você gosta, pode ser uma frase que você sempre lembra, pode ser uma coisa, e aí é você que vai saber. Pode ser 2 dígitos, podem ser 20 dígitos. Mas uma parte dessa senha, o ideal é que você crie. Então você vai ter uma senha que uma parte foi criada pelo algoritmo do Google, da Apple, Android, Ledger, Trezor, o algoritmo deles, que a gente não tem como verificar. Foi criado lá. Ok. A outra parte da senha, você criou. E é preferível que seja algo, não vou dizer uma sopa de letrinhas, algo que você consiga lembrar, que você consiga voltar lá, ou que você anotou, certo? Mas é uma senha em 2 partes. Como é que você vai guardar essa senha? Se você guardar essa senha toda no mesmo lugar, você também pode comprometer essa segurança. Porque se alguém pegar o seu Google lá, a pessoa entrou lá no seu aplicativo do Google de password, ele vai achar a senha, vai copiar, vai colar, vai colocar lá. Certo? Ah, tem segunda verificação. Isso também, tudo tem como ser quebrado. Tem como entrar lá no e-mail, tem... Tá. Mas, se uma parte da sua senha está lá no Google de fato, e a outra parte você criou, e você não anotou no mesmo lugar, você anotou no segundo lugar, ou num outro lugar, pode ser virtual, pode ser fisicamente, você anotou num outro lugar, pode ser na sua mente, e aí você vai juntar essas 2 senhas, e você vai rodar esse algoritmo. Né? E você vai abrir o cofre. É assim que eu quero dizer, vai abrir o cofre. Você fala, nossa, Paulo, mas isso é muito complicado. É muito complicado, mas uma senha foi criada no algoritmo, a outra senha você criou. Assim você tem 2 senhas em um e você vai conseguir ter mais segurança. Você não vai, talvez você não queira utilizar essa estratégia para tudo, mas é uma estratégia interessante de você utilizar para suas chaves privadas, para o seu Bitcoin. É interessante você criar esse tipo de senha para um gerenciador de senhas, onde é a chave do cofre de outras senhas. Em pontos críticos, onde você precisa de mais segurança, é interessante você ter uma senha bipartida, onde ela tem uma parte ali que foi criada automaticamente e a outra você criou. É bem interessante esse ponto. Eu estava verificando isso aqui junto à Ledger e como funciona o sistema deles de passphrase. E é muito interessante, porque o sistema de passphrase, como é que funciona? Você vai ligar a Ledger, normalmente lá, e aí no que você cria uma carteira nova, ela vai colocar aqui 24 palavras. Aí você bota lá 24 palavras, 1, 2, 3, você anota, ok. Só que nós já entendemos, isso foi criado pela Ledger, com a entropia da Ledger. Que tal você não sabe como isso é gerado, né? É difícil. Ok, você vai ter que confiar neles. Aí se você não confia tanto neles assim, você vai criar a segunda parte, você vai criar a passphrase. Você criou lá, no caso da Ledger, como é que funciona? E é tudo semelhante, tá? Mas é basicamente assim, na Ledger, você vai clicar lá, você coloca suas 24 palavras, anotou as suas 24 palavras, aquela primeira carteira foi criada.
Você vai entrar na parte de settings e você vai atrelar uma passphrase que você criou. Você criou. Aí você vai colocar lá a sua senha que você criou. Colocou aquela senha que você criou, agora você tem duas carteiras. Aquela primeira de 24 palavras e a segunda carteira que tem a passphrase mais aquelas mesmas 24 palavras. Isso é muito interessante porque isso também é chamada a decoy wallet, ou a carteira do ladrão. Essa primeira carteira, você pode dar a senha. Vamos supor que você sofra o chamado wrench attack. Wrench attack é o que o pessoal fala, olha, você consegue roubar o Bitcoin de alguém com $5. Ou seja, você comprar uma chave de ferro lá, aquele chave lá que tira pneu de carro, né? Eles chamam de wrench. E aí você consegue, imagina, com um bastão de ferro, você vai conseguir arrancar, torturar a pessoa e arrancar a senha dela. Só que, se sob tortura a pessoa, você está perguntando a senha da pessoa, ela pode te dar, fala, olha, pega lá as minhas 24 palavras. Então aqui as 24 palavras estão ali na gaveta. Ok, a pessoa ela pegou as 24 palavras, quando ela entrar, ela vai achar a chamada decoy wallet, ou o que popularmente é conhecida como a carteira do ladrão. É a primeira carteira onde você é a primeira camada e você só vai ter acesso àquilo. E não tem como você saber se tem uma carteira oculta. Não tem como. A criptografia, ela isola completamente e você só consegue entrar ali. Não tem como você saber se tem uma outra porta, uma outra coisa. Não tem como. Até porque, criptograficamente, isso é uma carteira totalmente separada com outra chave privada. Outra história, outro padrão derivativo, outra coisa. É outra carteira inteira. Só que, por questões de praticidade, ela é gerada juntas, certo? É a primeira, e aí depois a segunda, através com a passphrase, você tem a carteira secreta, por assim dizer. Isso é muito útil porque você já vai ter a carteira do ladrão e a sua carteira oficial, por assim dizer. Uma carteira sem passphrase, que é aquela carteira normal criada pela Ledger, e uma carteira com a passphrase, que ela é efetivamente mais segura. Por quê? Porque tem uma parte da senha que é essa 25ª palavra que foi você que criou. Você não dependeu deles para criar essa chave privada, né? Então você criou e aí você vai ter um setup muito mais robusto. Aí você fala, nossa, mas quanto trabalho? Eu concordo, é muito trabalho e não é para iniciantes. Se eu seria ingênuo de falar que a maior parte das pessoas estão preparadas para executar isso, fazer isso. É por isso que eu ensino, as pessoas me contratam para eu ensinar isso. Né? Então vamos supor lá, eu tenho vários clientes conhecidos, amigos, o cara comprou um monte de Bitcoin lá atrás. E ele tem que saber como fazer um setup verdadeiramente seguro. Ou ele quer colocar o Bitcoin dele para gerar caixa em dólares. E é justamente para isso que eu sou contratado, é para isso que as pessoas me contratam, para aprender como elas podem. É uma educação, é uma coisa que eu passo, para elas aprenderem como fazer isso na prática. Esse é um sistema muito mais robusto e que muitas instituições utilizam dessa maneira. Né? Como funciona a custódia dentro das corretoras é através de um sistema complexo que tem tudo isso que eu falei e às vezes ainda algumas outras camadas de segurança. É isso que eles falam, né? Como é que você vai verificar? Você vai entrar lá, vai entrar lá e verificar? É difícil também, você tem que confiar nos caras. Mas, tipicamente, o que eles falam é isso, que você tem passphrase, multisig, que você tem um setup que muitas vezes nem depende de hardware wallets e tal, que tudo é gerado parte por parte, eles vão desconstruir o processo e fazer parte por parte, né? E tudo mais. Chegando à conclusão dessa nossa conversa, existe uma ironia disso tudo, que é o seguinte: se você puxar os fatos e dados, porque qual a vantagem de você ter uma hardware wallet
como essa aqui, como a Ledger, a Trezor, se o seu iPhone, o seu Android, ele tem um nível de entropia semelhante. Se você olhar a matemática, a geração de uma chave privada, ou a geração dentro de a geração de uma senha no Google, na Apple e tal, seguem padrões muito semelhantes de aleatoriedade. Seguem padrões muito semelhantes, se não idênticos. Muitas vezes eles são idênticos. Aí você fala, tá, então se eles são idênticos, qual é a necessidade de você ter um aparelho externo? Se matematicamente ele está executando a mesma coisa? Isso é uma pergunta válida, não é? É você reduzir a chamada superfície de ataque. Ou seja, quando você tem um aparelho desse aqui, esse aparelho ele está offline, ele gera as chaves offline, ele tem a função única e exclusiva de gerenciar uma senha, certo? Ele não serve para assistir vídeo no YouTube, ele não serve para ouvir música, ele não serve para nada além daquela função ali que ele está cumprindo. Então, a ideia é você criar um sistema separado e isso tem sim o seu valor. Agora, a ironia é que se você pegar um iPhone de última geração, e por que tem que ser de última geração? Porque ele vai ter o último nível de criptografia, o último sistema, o último firmware, que é o mais recente e que ele teve menos tempo de ser explorado, né? Porque imagina lá, hoje acho que a gente está no iPhone 17. Imagina o iPhone 8, quantos anos os hackers, as pessoas que estão explorando isso, quantos anos eles já tiveram para explorar a vulnerabilidade do iPhone 8, daquele firmware, daquele software, etc. Quantos anos? Muitos anos, muito tempo, né? E a gente entende essa força computacional, ela não para e ela está rodando agora. Esse tipo de ataque que eu descrevi, ele está rodando agora. Você pode rodar isso aí 24/7. Então isso está acontecendo o tempo todo. E a tendência do ataque é sempre aumentar, né? E aí a defesa do outro lado, você vai criar um hardware, um software mais robusto. Se você pega o último iPhone, um iPhone de última geração, ele é praticamente impossível de ser hackeado. Praticamente impossível. Não tem casos registrados de que você consegue mandar um vírus, um spyware para o iPhone. Existem casos lá, o grupo Pegasus e tal, existem alguns casos, mas o quão mais recente é o iPhone, mais seguro ele é para essa questão. A ironia é que estatisticamente, você utilizando, seja um aparelho com um iPhone de última geração, ou seja uma Ledger ou uma Trezor, na prática a sua segurança será muito semelhante. Essa é uma ironia, né? Porque qual foi o último iPhone? Eu não estou falando da pessoa que deixou a senha dela vazar, eu não estou falando a pessoa que foi seduzida pela outra a dar a senha. Isso é engenharia social, é o ser humano. Fala, poxa, eu me apaixonei por aquela pessoa, né? O menino se apaixonou pela menina, o homem se apaixonou lá, a velhinha achou que estava falando com Brad Pitt na internet, e ela deu as senhas dela, ela passou... Isso é engenharia social, certo? E aí é o erro humano, é o cara, o operador. Ok, vamos deixar isso de lado. Agora, o aparelho em si, qual foi o último iPhone que falou, olha, entraram no iPhone aí de um monte de gente e tomaram os bitcoins, as chaves, as senhas? Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar desse tipo de vulnerabilidade de um iPhone recente. Não sei lá do iPhone 4, 3, aí é outra história. Mas estou falando de algo mais recente, né? Então, pessoal, esse vídeo foi sobre as dificuldades da autocustódia, de geração de senha, superfície de ataque, criptografia e de como funciona. Como é que a gente pode ser, como é que funciona a defesa e como é que funciona o ataque. E por que que isso é tão falado, né? Por que que a gente tem aí que trocar? Você já reparou? Tem uma parte significativa do nosso tempo no dia a dia que você fala, bota senha, troca senha, substitui senha. Ah, não, essa senha é a nova senha. Ah, você botou essa senha, mas é a senha antiga. Nossa, é por isso que é sempre
aquele jogo do rato contra o gato, é sempre isso, né? E a conclusão que eu chego é: crie a senha no seu aparelho e uma outra parte que só você sabe, que você criou do zero, certo? Claro que você não vai criar uma coisa óbvia, você vai criar uma coisa que só você sabe com nível de dificuldade, uma senha em duas partes, e que você não vai guardar no mesmo lugar. Isso é uma excelente medida de segurança. E seguir os protocolos de segurança de forma básica, né? Por exemplo, tudo aquilo que aparece lá no Google, né? Qual é o básico? É você utilizar uma senha para cada serviço. Por que utilizar uma senha para cada serviço? Porque se você bota lá na sua conta do Netflix a mesma senha do banco, a mesma senha do Google, a mesma senha do não sei o quê, basta a pessoa descobrir uma senha. Ela descobriu a senha do seu Disney Plus, ela sabe a senha do seu banco. Então, por isso que é importante você ter uma senha para cada serviço diferente. É por isso que é relevante ter um gerenciador de senhas que vai criar senhas aleatórias para você. Porque senão você vai... Não tem como memorizar isso tudo, né? Então, é fundamental, embora 70% das pessoas utilizem a mesma senha para quase tudo, né? Ou seja, descobriu uma, descobriu todas. É fundamental você ter uma senha para cada serviço. Faz o básico, segunda verificação, com e-mail, com telefone. Utilizar o Google Authenticator, eu sei, é um inferno, é muita camada, é muita coisa. A gente vive num mundo hoje de uma segurança muito complicada, né? Faz esse básico recomendado. Além disso, senha em duas partes, guardadas em lugares diferentes e diversificação. Você não vai querer deixar todos os ovos numa cesta só, porque se levarem a cesta, você vai ficar sem ovos. Então você vai querer colocar aquela história do viajante. O cara vai viajar para outro país. Uma coisa que se falava antigamente, olha, você vai levar em cash, dinheiro em cash, você vai colocar uma parte na meia esquerda, uma outra parte no bolso da calça, uma outra parte na mochila, né? Vamos supor, você tem lá $1.000. Você vai colocar $10 aqui, $100 ali. Você vai dividindo o seu dinheiro, porque se levarem a mochila, você tem dinheiro no seu corpo, você tem dinheiro aqui no cinto, na doleira, você tem dinheiro na mala. Se levarem a mala, você tem dinheiro no seu corpo, você tem dinheiro na mochila, você sempre tem para onde correr. E se levarem uma coisa, se roubarem uma coisa, me levaram tudo, inclusive as roupas. Eu não tenho mais nada, fiquei nu. Eu recomendo, você tem que ter dinheiro, tem que ter uma forma de voltar na internet e você vai desenvolver essa forma, não é difícil. Fala, olha, eu sei uma senha, eu sei um caminho que eu consigo achar meus bitcoins na blockchain com uma senha que eu tenho na mente. Ok. Ferrou tudo, nem isso eu tenho, esqueci, levei uma pancada na cabeça. Ok, você vai no banco, porque você tem uma parte do seu dinheiro lá no banco, e aí fala, oi, tudo bem? Olha, vê aqui a digital, vai lá, boletim de ocorrência, identidade, ok, o meu dinheiro tá aí, ok. Reconhecimento facial, conseguiu, ok. Tem uma outra parte que está na corretora, está no outro banco. Diversificação. Porque se uma empresa quebrar, uma blockchain quebrar, uma mochila foi roubada, o cofre foi aberto, você tem para onde correr e você não vai passar a morar na rua, você não vai perder tudo. Então é fundamental essa diversificação de ativos, lugares e senhas. É fundamental. Pessoal, vou ficando por aqui. Para mais informações, verifique a descrição. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.